Arthur, no dia 1º do 6, vou direto ao tema. Vamos lá. No dia 1º do 6, entrou em vigor no estado da Flórida a nova reforma imigratória, sabendo que a lei confronta a legislação federal sobre imigração. Porque, na verdade, esse assunto de imigração é de competência exclusiva do governo federal. Total. Fala para mim, Arthur, qual é a verdadeira intenção do governador da Flórida com essa lei? Então, Sabendo que ele é um dos candidatos a presidente. Caso o Donald Trump não consiga concorrer às eleições, ele seria a bola da vez, né? Lembrando que os dois são do mesmo partido, sim. republicano. Então, isso seria uma estratégia de marketing, uma estratégia política. Eu gostaria de saber, do seu ponto de vista, já que você está aí, qual é a verdadeira intenção do governador da Flórida? Então, basicamente, as duas deputadas, tanto a Salazar quanto a Escobar, elas são republicanas, né? E elas entendem desculpa, Salazar é republicana e a Escobar é democrata. Mas elas são da Flórida. Elas entendem a situação da Flórida. Então foi tudo combinado antes. Elas conversaram com o governador, ó, faz a lei assim, para poder colocar que vocês são legais, as pessoas legais são boas, tá? Quem está aqui legalizado está bem, e quem está aqui ilegal é ruim. Então ela pegou e fez isso de maneira muito clara, entende? Ela não, o governador, desculpa. E aí o que acontece? Quando ele falou isso, ele colocou inclusive o nome da lei, Biden, né? O nome da lei, nenhum jornal falou sobre isso, nenhum. O nome da lei não é lei anti-imigrante, o nome da lei é bagunça na fronteira de Biden. Esse é o nome da lei. E aí quando colocou para poder rodar ela, colocaram a posição onde as deputadas tiveram a oportunidade de apresentar a lei da dignidade. E a lei da dignidade ela vai apresentar justamente isso. Apresentar um lado bom para republicano e para democrata. Para os dois lados. Tá, boa. Não sabia disso. Não sabia disso. Interessante. Com a advogada aqui do meu lado, a doutora Selene, e ela faz assim, toda essa parte, sabe? O pessoal que está com asilo, indo para o Brasil, visto e etc. Ela faz tudo isso. É muito marketing, ou seja, qual é o propósito dessa lei da Flórida? Que o governador da Flórida quer ser presidente dos Estados Unidos, e agora já se arrependia, porque Total. 60% dos ilegais que estavam na Flórida estão saindo da Flórida, e agora todas as empresas estão falando, não tem mais ninguém que trabalha, não tem mais ninguém para rentar a casa, então vai realmente entrar em vigor, provavelmente sim, porque já não pode, né, precisa pegar atrás, mas... que realmente essa lei está fazendo? Nada de concreto. É mais terror psicológico. Tudo isso. Porque o que essa lei fala realmente? Que você não pode, né, dirigir se você mora no estado da Flórida e tem carteira de outro estado. Tudo bem? Que você não pode contratar ilegais se você tem mais de 25 empregados na sua empresa. Muitas empresas não têm mais de 25 empregados, mas estão com medo. Então não querem contratar. Entende? Então é mais terror psicológico que o que realmente é. É verdade. Mas verdade. Se eu fosse imigrante legal, por que teria que morar na Flórida quando em Massachusetts, Nova Jersey, conseguir trabalho, vou tirar a carteira, vou morar lá sem ter risco de ser deportado? Fazer tudo. E aí, por isso que a gente está saindo, todo mundo está saindo. E o imigrante é o que realmente trabalha, faz o trabalho que o americano quer fazer. Então, por isso que a lei da dignidade agora foi proposta para um democrata e um republicano. Porque eles estão realizando que ou ilegais são o que realmente trabalham. Porque tem os trabalhos que o americano quer fazer. Correto, entendi. Como o doutor falou. Arthur, então assim, não existe um programa de dignidade, né? Isso não existe, né? Não é um programa. É um projeto de lei que pode ser aprovado, pode não ser. Inclusive o Trump, que é muito colocado como inimigo e etc., ele fez um projeto chamado RAISE Act no ano passado. 2 anos atrás. E era bom. O projeto era bom. Dava permissão de trabalho e também dava social para as pessoas. Não permitia que as pessoas viajassem como esse projeto. É um projeto bom. Mas por birra, infelizmente, a presidente da casa, dela agora. Mas já tem 4 propostas de lei na administração Biden que foram propostas para o governo para legalizar imigrante. É uma só. Então, esse projeto de dignidade, tem muitas pessoas que estão falando, vai ser lei, paga seu imposto, vai se legalizar. Se é bom pagar seu imposto, é bom
ter esperança, mas também tem que ser realista. São 20 anos que os Estados Unidos estão tentando fazer uma proposta imigratória. Até mais, né? Tem passo. Não vai conseguir. Não vai conseguir. Rapaz, complicado. E assim, então, tudo que eu li, tudo que eu corri atrás, por exemplo, eu tenho aqui nas minhas anotações que eu queria te perguntar, que esse programa da dignidade é um programa de 7 anos, né? E vai ter direito ao quê? O que ele vai ter que pagar para ficar durante 7 anos? E depois disso? Então, no texto fala o seguinte, o texto é primordial ainda, ou seja, ele não passou pela Câmara, não passou pelo Senado, nem por nada, né? Vocês podem mudar tudo. Mas no texto fala que você não precisa pagar imposto. Aliás, não fala isso, né? Mas o texto não menciona isso, não menciona imposto, não menciona nada disso. Então, talvez, quando chegar na Câmara ou no Senado, vão colocar, vão dizer assim, tem que pagar imposto, tem que fazer tal coisa, etc. Entendi. Mas agora, como tá, não tem nada. Agora, como tá, 5 anos presente nos Estados Unidos e também uma multa de $5.000 2 vezes, né? A primeira vez que se aplica e a segunda também. E aí a lei fala o seguinte, que você tem que estar com histórico limpo, criminal, tá? Sem histórico criminal. Correto. E ao mesmo tempo você tem que estar aqui há mais 5 anos. Então essa é a questão, entende? Mas se você olha, essa lei é a mesma que foi proposta 2 anos atrás. Você gera um caminho para o Green Card, você tem que morar aqui 7 anos, conseguir permissão de trabalho social e em 7 anos você vai se legalizar. Porque o governo não quer realmente, ou seja, eu não sou nem pró nem contra. É a minha opinião. Mas por que eles não querem aprovar essa lei? E eu espero que aprovem, porque aí solucionaria o problema de todo mundo. Mas por que ele não quer? Porque o documentado paga imposto e não tem nada de volta. Se ele legalizar esse monte de pessoas, vão ter Social Security. Social Security é basicamente como uma pensão, né? Que você vai ter quando vai aposentar. E se você não tem social, não é legal nos Estados Unidos, você paga imposto e não tem nada de volta. Se você começa a ter permissão de trabalho, você vai pagar imposto e vai ter dinheiro de volta. E aí é que o governo realmente vai sofrer. Por isso que até agora, ou seja, não é conveniência de nem democrata, nem republicano legalizar os indocumentados. Porque aí tem pessoa que trabalha, paga imposto, porque muitos pensavam, sem documentado não paga nada. Não, paga imposto e não tem nada de volta. Então, vai ser difícil, especialmente porque o ano que vem tem eleições. Então, nem republicano nem democrata quer, sair da balança e falar, vamos aprovar essa lei. Porque aí é o risco, é tudo um jogo político, o risco é perder as eleições. É esse que eles se importam. Entendi. Arthur, só fugindo um pouco da pauta, claro, me mata a minha curiosidade. Como é que está a Flórida referente ao Trump, a Joe Biden e o governador da Flórida? Quem está mais aí na frente na corrida presidência? A Flórida, eles costumam falar que é um estado à parte, né? Que quase não é Estados Unidos. A Flórida está muito com o governador deles, né? Com o DeSantis. Ele tinha 91% de aprovação, agora caiu para 87%, caiu um pouquinho, depois da lei do imigrante, né? A lei do Biden. Mas é um cara muito popular lá, muito popular. Porque, assim, ao mesmo tempo que você... O problema é esse, sabe? Vou falar a verdade aqui, Vou falar a verdade, gente. Sem mentira, sem enrolação, sem nada. Os democratas colocam o imigrante na mesma sacola de um monte de coisa. Então, assim, eu falo com um republicano, eu falo o seguinte, olha, vamos votar a favor do imigrante. Não. Por quê? O imigrante está na mesma sacola do cara do aborto, do cara do fim da polícia, do cara da maconha, da droga e etc. Está na mesma sacola, entende? Colocaram a gente lá, sem a gente pedir, sem a gente querer, entende? Então, assim, colocaram lá, o imigrante é uma questão social, entre aspas, e colocaram a gente lá. Então, muitas vezes o republicano não vota a favor da gente por causa disso, porque ele não quer colocar, do mesmo lado. Então, nossa, cansei de falar com um deputado republicano e o cara tá assim, cara, eu adoro imigrante, eu tenho um monte de imigrantes que lá para mim, eu quero legalizar eles, etc. É muito bom. Só que ao mesmo tempo, eu não posso votar com tal pessoa. Não posso votar com ciclano, não posso votar com Beltrano, etc. Não posso, porque as causas são muito terríveis, entende? Então, você vai fazer um aborto 9 meses, irmão, isso não existe. Isso não existe. Aí chega um deputado e fala isso, e aí tem um monte de votos junto com ele, e o cara fica assim, não vou votar. Não tem como. Entende? Não, eu te entendo. A imigração está nesse meio. Então, assim, para responder a tua pergunta, na Flórida ele é muito popular, porém o Partido Republicano está bem fechado com o Trump. Bem fechado.
Então, Não, assim, entendi. muito provavelmente vai ser o Trump o candidato, né? A eleição foi estranha, né? Foi esquisita. Eu estava no ar na rádio 24 horas. Foi 3 da manhã, a gente teve aquela notícia que o Wisconsin e Winona fecharam. Uhum. Uma notícia muito esquisita, foi muito estranho. Assim, eu acompanho política que há muitos anos, eu estudei aqui. Eu tenho centenas de anos estudando, sabe? De estudo, né? Aqui. E eu nunca vi nada como isso, nada. Ah, parou de contar tal estado, outro estado, assim, como assim? Isso é muito esquisito, muito estranho. Mas aconteceu. Caramba, Arthur. Foi um Arthur, negócio bem esquisito. então eu vou voltar para a pauta. Então, eu ia te perguntar como ficaria esse visto de turista, como ficaria um visto de estudante. Então, por enquanto, não se fala nada disso. Por enquanto, não. Por enquanto, o visto estudante e turismo é o mesmo, a mesma coisa e tal. É um projeto de lei ainda, né? Ou seja, tá para acontecer mais coisas, mas por enquanto é um projeto. Então, por enquanto, é o que está aí, né? Ou seja, não minta na sua entrevista, ponto número 1, tá? Que a mentira já exclui você total. Uhum. Fala a verdade. Ah, tem alguém que mora nos Estados Unidos? Sim, tem quem mora nos Estados Unidos, fulano, beltrano, etc. Eles sabem quem mora, tá? E ao mesmo tempo, na hora de chegar aqui, na hora da entrevista aqui, né, ao mesmo tempo, não minta também. Mantenha a sua posição e coloque. E não é não mentir por conta de, sabe, de legalidade, ou de sociedade, ou de religião. Não é isso. É não mentir por conta porque eles vão descobrir, se eles descobrirem o crime é esse. Entendi. Então, só para matar minha curiosidade. Por enquanto, a lei não foi martelada, não foi dado o aval final. Não. Então, o brasileiro pode ficar de boa aí por enquanto. Não precisa de sair da Flórida. Não. A lei da Flórida foi sim. A lei foi sancionada. E se você for brasileiro e você tiver uma ordem de deportação, aí sim, seu problema é grande. Por quê? Se você for para o hospital, por exemplo, alguma coisa, aí já era. Vamos mandar a informação para o ICE, né, que é a Polícia Migratória. Eles vão atrás de você. Entende? Agora, se você não tiver deportação sendo colocada, é muito mais simples. Porque você, assim, ainda depende, sabe, de pessoa a pessoa. Porque tudo depende de quem que é o policial. Entende? Se o policial acordou num dia ruim, sabe, brigou com a mulher, não tomou café, tava frio, etc. Ele pega e olha e fala assim, vou mandar para imigração. Agora, se o policial pegou, abraçou a mulher, tomou um café quentinho e etc, ele viu uma situação, ele falou assim, deixa passar, o que tem? Entende? Então, tudo depende de pessoa a pessoa. São seres humanos, gente. Sociedade é isso. Sociedade é pessoas, né? No início da conversa, a gente estava falando sobre você não pode dar carona ao imigrante indocumentado. Aí depois nós falamos aí sobre do hospital. Qual outra situação que o brasileiro pode cair na mão da fiscalização? Dá outro exemplo aí, uns 2, 3 exemplos. Sim, principalmente crimes. Tá? Crimes é a pior parte. Então, se você cometeu algum crime, seja um estupro, um abuso, bebeu na rua, tá? A gente não pode beber na rua aqui, não. Não pode beber, entendeu? Bebeu na rua, tava com bebida no carro, enfim, crimes pesados. Dirigir sem seguro também é um crime pesado aqui. Então, assim, o seguro tá atrasado, tal. Paga o seguro, gente. Paga o seguro. Se a polícia pegar, é um crime pesado. Entende? Porque se você bater em alguém e essa pessoa vai lá se machucar e ela é um pai de família que banca todo mundo e você não tem como pagar por ela, entende? É um crime pesado. Então, assim, tem um monte de coisinhas pesadas que você não pode fazer. Então, você é imigrante, está aqui, faça as coisinhas certinho, tudo bonitinho, certinho, etc. E tenha respeito. Né? Eu vejo muito no meu programa pessoas falando de bailes de funk, show de carro, não sei o que, lá em Framingham, em Massachusetts. E eu falo, gente, vocês perderam o respeito total. Não tem que perder esse respeito. A polícia é a polícia. Entende? A polícia prende mais negro do que branco, prende não sei o que e tal. A polícia, ela tem um preconceito, e não leve isso na maneira errada. O preconceito para salvar a sua vida. Entende? O racismo é errado. Entende? Você julgar a pessoa pela cor, isso é errado, 100%. Agora, você tem um preconceito de que, olha, a minha vida inteira, quando eu fui jogar basquete, o cara alto era bom de arremessar. Isso é um preconceito que você tem. Você vê um cara alto, você acha que ele é bom de arremessar. Isso é um preconceito que você tem, entende? Então, isso não é problema. E a polícia também tem isso. A polícia vê um cara, todo dia prende um cara com a faixinha na sobrancelha. Se ele te ver com a faixinha na sobrancelha, ele pensa, opa, deixa eu olhar esse cara.
É estranho, né? Não é normal. Eu sei. Então, é um preconceito que o nosso cérebro cria. Todo mundo tem. Tá? Todo mundo tem. Não tem quem não tenha. Ô Arthur, eu morei 22 anos em Portugal. Eu não conheço a América, eu não conheço os Estados Unidos. E eu me comportava de acordo com o ambiente. Sim. Então, eu frequentava casas de portugueses. Então, eu comia que os portugueses comiam. Sim. Eu trabalhava na fábrica da Renault, eu era auditor de lá, Legal. e eu me misturava com os técnicos portugueses, engenheiros portugueses. Aí eu falei assim, mas rapaz, claro, você não mistura com brasileiro. É por causa disso aí. Porque eles gostavam de funk, de pagode, de barulho. Vai, cara. Não, mas mesmo quando você é solteiro, sabe? É diferente. Entendendo? A minha índole não... É diferente, irmão. Porque quando você pega uma coisa de... Assim, a briga hoje em dia no mundo não é entre direita e esquerda, progressista e conservador. A briga não é essa. A briga é entre cristão e não cristão. Essa é a briga. Entendeu? Faz 2000 anos. Esse país, ele é criado e baseado em leis cristãs. Entende? Quando você pega a lei básica de que a pessoa é inocente, ela se prova o contrário, isso é Cristo, irmão. Entende? A lei está ali. Tá para poder você ler e ver. Entende? Foi feita assim. Tem no dinheiro do dólar, tá lá, né? We trust in God, né? Ou seja, a gente confia em Deus. Tá lá, tá para todo mundo ver. Só que assim, subvergeram as coisas. Assim, nada contra a religião, faz o que você quiser da sua vida, etc. Tá? É sua vida, é sua vida. Só que quando você coloca a vida em Cristo, entende? Ela é diferente, porque você começa a enxergar as coisas de uma maneira totalmente diferente. Então, assim, é verdade. Você pode ser católico, pode ser evangélico, pode ser, sei lá, qualquer religião. O cara de banda, o cara... Pode ser o que você quiser, irmão. A questão é respeitar as outras religiões. Só isso. Verdade. Inclusive a religião cristã está sendo muito desrespeitada. Muito. Entende? Então, assim, aqui nos Estados Unidos é um absurdo. É um absurdo. Você vê cidades inteiras, assim, fechadas, com aquele logo Black Lives Matter, né? Ou seja, a vida negra importa. É lógico que a vida negra importa, óbvio. Que nem a branca, né? Todas as vidas importam. Não se pode rotular as pessoas. Ser humano é ser humano. Por que eu vou rotular alguém? Esse aqui é branco, é preto, é amarelo. Tanto faz. Eu leio notícias todos os dias, irmão. Todos os dias eu leio notícias. Verdade. Aí eu fui ler uma notícia na sexta, falava assim, mulher branca atira em mulher preta, não sei o quê. Eu comecei a ler e falei assim, eita, por que tá falando a cor dele? Que diferença que faz essa? Aí falou depois que era por causa da movimentação social e etc. Eu li outra notícia logo em seguida e era um cara preto que matou um cara branco. E lá não tinha as cores deles. Não tinha. Era um cara... Então, gente, para com isso. Não pode ter isso. Ser humano é ser humano. Acabou. Ser humano é ser humano, verdade. Verdade. Ô, Arthur, então, cara, assim, eu vou dar como encerrado, porque eu tinha uma série de perguntas, eu tinha praticamente umas 7 perguntas referente à reforma. Então, vamos marcar essa live para outra data. Eu acho que a partir do dia 25, dia 26. E a gente marca lá, quase no final do mês, para a gente debater esses 7 temas que é de extrema importância para os brasileiros que têm intenção de ir para aí. Sim. E os brasileiros que já estão aí na Flórida, que estão com o cabelo em pé referente à reforma. Eu entendo. Tá bom? Então, assim, eu vou deixar os 5 minutos para suas considerações finais e agradecimento. Só deixa o seu contato aí para as pessoas entrarem em contato com você. Agradeço a doutora. Tá? Na próxima live, gostaria que ela participasse, claro, porque as perguntas são interessantes para ela responder. Sim, sim. Eu só queria dizer o seguinte, olha só, se você está vindo para os Estados Unidos, ou indo para, ou está aqui já, pesquise quem você segue, tá? Pesquise. Ou seja, olhe o nome dele em grupo de WhatsApp, em grupo de Facebook, em tudo, sabe? Porque tem muita gente malandra, né? Tanto no Brasil quanto aqui, né? Então, assim, o meu nome, por exemplo, se você pesquisar em qualquer lugar, não tem um A falando nada. E essa é a coisa mais preciosa que eu tenho, meu nome, entende? Então, nunca eu vou enganar alguém, eu vou falar uma mentira, ou algo para poder ganhar dinheiro, etc. Então, não faça isso, né? Quem for fazer, não faça isso. E quem estiver vindo, pesquise. Pesquise antes, isso é importante. Eu estou na casa hoje em dia de um monte de americano aqui, tem um brasileiro comigo, chama Flávio, e ele, assim, fez a pesquisa perfeita, perfeitinha, com relação a como vir para cá.
Então ele conhece tudo, tudo certinho, sabe quem é malandro, quem não é, etc. Então, assim, não existe vida fácil, gente. Os Estados Unidos não é um bolo sabe, de confeite maravilhoso, etc. Não é isso. Os Estados Unidos é vida. É você pegar e trabalhar e correr atrás, entende? Pode dar dinheiro? Correto. Pode dar dinheiro. Pode dar. A questão é, se você for uma pessoa preguiçosa, acabou. Vai ser preguiçosa no Brasil, nos Estados Unidos, na China, na Europa, onde for. A pessoa é você, entendeu? Então isso não muda. A principal questão é pesquise. Tá? Pesquise quem que é, como é, etc. Que vai dar tudo certo. Tudo certinho. E se quiser, olha só, saber de fonte que não quer dinheiro seu, tá? Eu não quero dinheiro seu. Eu tenho meus clientes, eu tenho as pessoas que eu atendo, etc. A doutora Serena também tem os clientes dela e tal. Mas se você quiser informação, tá? Me liga. É o 857-417-9991, tá? 857-417-9991 ou Braga Legal, tá? Correto. E aí a gente consegue pegar e ajudar e fazer o que precisar fazer, tranquilo. Muito obrigado mesmo, de coração, por ter tirado esse tempinho seu. Obrigado pra gente pô, show de bola. Obrigado. Ter esse papo, assim, bem descontraído, né? Sim. Tem nada assim atrás, nada de beleza. Tô em casa, gente. Mas isso que é o legal da live, né? Assim, é na hora, eu quero falar com você na hora. Liga a live aí. Sim. Tá, mas muito obrigado, tá? Então, mais pro final do mês a gente se encontra e a gente bate outro papo sobre a reforma imigratória. Tá bom? Tamo junto. Só tenho que agradecer, Arthur. Tchau, tchau. Tchau, doutora. Um Obrigado, abraço. gente. Você tinha um abraço. Tchau.